Pois bem, meus amigos, estamos nós aqui tomando nosso café, conversando um pouco aí sobre política, né? Política social. Começando aí a campanha política mais uma vez, né? E se levanta sempre os mesmos temas, não é verdade? Começam a misturar a religião na política, se usar do nome de Deus para fazer política. Então, conversando com a Luciana aqui, será que é possível colocar Deus na política? Ou a religião na política, a religião que fala em nome de Deus? O que se pensa disso, Luciana? O único registro que nós temos na palavra de Deus a respeito disso é em relação ao Estado de Israel, né? Onde os reis foram chamados por Deus. Nós temos Davi, temos Salomão, ali na história de Israel, do povo judeu, né? E que posteriormente se consolidou um Estado. Hoje já não é mais um reinado, é um país como outro qualquer. Até porque o princípio do reinado de Israel se cumpriu em Jesus Cristo, que é o único rei e o único Senhor. Então, qualquer comparação que nós possamos fazer hoje ou tentar fazer a respeito da política com a vontade de Deus é uma analogia impossível. É arrumar um bom marqueteiro, né? Também. Quem não quer associar o nome de Deus ao seu partido político e dizer que está falando o nome dele, que está fazendo justiça social, né, que é um enviado de Deus, que precisa ser ele o presidente da república porque ele é enviado de Deus. É eu que Deus quer na presidência do Brasil, por exemplo, né? Ou pode ser de um outro país, mas falando aqui do nosso. Então acho que a gente escuta isso com frequência e a meu modo de ver é ser mal intencionado. Entre aspas aqui, ter uma autoestima muito elevada, uma pretensão muito grande para se colocar dessa forma, né? Porque dentro do contexto aí, principalmente ela citou o Antigo Testamento, eu cito o Novo Testamento, né? A gente não vê essa associação possível de colocar Deus na política partidária, claro, estou falando aqui de política partidária, dizer, Deus é capitalista, Deus é favorável aos partidos capitalistas, povo de direita. Vamos reunir capital, vamos acumular capital, crescer, livre mercado, que é a política de direita, né? Pessoas que sobrevivem. Patrão e empregado, né? O patrão administra lá 100, 200 empregados, paga um salário baixo para ele, superfatura em cima do trabalho dele e acumula capital. E se coloca em nome de Deus. É justiça social isso? Isso encaixa dentro do contexto do evangelho que nós conhecemos? Por outro lado, nós temos a questão que associo aí ao que chamam de comunismo, né? Que não tem nada, de repente, muito a ver os partidos de esquerda diretamente com o comunismo extremo, ou com o socialismo, né, que é essa questão aí de distribuição de bens, de ter uma política igualitária, de certa forma, de ficar de olho no pobre, né? E isso tudo coloca, de certa forma, até mesmo a religião numa situação bem complicada. Eu vejo aí, às vezes, um padre falando do evangelho dentro da igreja, em favor do pobre, em dar esmola, né, em ajudar o próximo, já é taxado como esquerdista, como comunista, e na verdade ele não falou nada de política, ele falou de evangelho. Ele falou daquilo que Jesus pede, né? E por outro lado, nós vemos ter compaixão virou um conceito político. Se você citar o pobre numa situação e
quiser ajudar o pobre, você é comunista. Falou em partilha, falou em repartir, falou em dividir, falou Ajudar. em situações igualitárias, associam à esquerda, associam a esse povo aí e começam a dizer que este padre ou pastor, no caso nas religiões evangélicas, está sendo de esquerda. Ou então, no caso, alguns aí que assumem o papel aí dessa política de direita, né, alguns religiosos, inclusive, colocando essas questões morais, não é verdade? Porque parece que tudo que não presta, né, de certa forma, associam ao povo da esquerda, por causa da esquerda não defender diretamente aí uma parte da sociedade. Então você veja, Josmar, o governo, seja ele capitalista, seja ele comunista, socialista, imperial, o governo tem por obrigação fazer justiça social. Por quê? Porque ele recolhe impostos. E de onde saem os impostos? Do bolso também do pobre. O pobre também paga imposto. A maioria do pobre, se você for ver. Então, É esse o pobre recurso, quem produz, o rico ele administra a produção que o pobre faz dentro da indústria, por exemplo. Então, ambos vão ter que praticar a justiça social, porque a centralidade do Estado, ele não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com o dinheiro do povo. A obrigação do Estado é gerir todos os bens e recursos de uma nação. Então, a obrigação dele é fazer a justiça social, independente se for direita ou for esquerda. Distribuir esses bens da melhor forma possível, tornar esses bens acessíveis para a população, eliminar a questão de preconceito, de divisão do seu povo, tornar acessível educação, saúde, transporte. Todos os bens e recursos de uma nação têm que estar disponível a todos. Essa é a obrigação do Estado. Exatamente, a todas as classes, sem distinção de pessoas. E aí, nesse campo, nós já começamos a ver o evangelho dentro da política. Dentro da política que ela acabou de narrar. Para todos, porque o evangelho também é para todos. Não é para os partidos de esquerda e muito menos apenas para os partidos de direita. O evangelho é para todos, o convite é para todos. Todos são chamados a praticar essa justiça que ela está dizendo. E aí quando entra um governo, seja ele de direita, e tem exatamente essa visão que ela narrou, eu ganhei uma eleição, mas eu não vim aqui agora para massacrar os adversários. Aqueles que foram meus oponentes aí numa campanha política. Eu preciso agora governar, inclusive para os estados que têm governadores contra o meu governo. Eu preciso distribuir recursos financeiros lá para eles, para a educação, né, para a saúde. Né. Então é necessário que se faça isso. E quando isso é possível, a gente começa a ver o contexto do evangelho sendo praticado dentro de um governo. Agora, o que eu estou dizendo aqui, que iniciei lá no começo, é que não é possível você associar Deus a uma política partidária de A ou B. Eu não posso associar o evangelho à esquerda. Porque a esquerda ajuda os pobres, cria programas sociais, então ela é do lado de Deus, ou Deus está do lado dela. E é oposta ao povo da direita, que, entre aspas, usa aí o moralismo, né? Usa-se muito da questão da moral, né? E que é muito importante essa questão, esse fato de eu defender Deus, a pátria e a família. Mas eu particularmente creio que quem não defende Deus, a pátria e a família não chega a lugar nenhum. E é fato que a esquerda defende Deus, pátria e a família tanto quanto a direita. Porque o que eu tenho visto aí é esse discurso moralista, usando-se do contexto cristão para dizer, eu sou um enviado de Deus, eu defendo Deus, pátria e família. E aí você começa a olhar para a realidade apresentada, é um escândalo atrás do outro. Eu defendo a família, mas tem 3, 4 casamentos.
eu defendo a família, mas não dou os recursos para que essa família se mantenha. Você veja, Josmar, na prática... Ou que essa família seja mantida através dos recursos do Estado, do trabalho, aquele pai de família que não teve muitas oportunidades, eu acabo deixando ele de lado e não faço uma ajuda de custo por parte do Estado para que essa família se mantenha dentro de uma questão de justiça social. Ou seja, quem pode mais, chora menos. Aí eu mantenho um discurso de que defendo Deus, pátria e família, mas que quando tem uma família necessitada, nós taxamos ele como vadio, né? E simples assim. Vida que segue, vamos usar aqueles que estão trabalhando aqui, que estão produzindo, segundo o discurso aí que eles usam, né? Que estão gerando capital ou acumulando capital, inclusive para o Estado se sobreviver dele. E aí eu não faço essa distribuição dentro da sociedade. Acesso. Não sei se você entende isso como justiça social, mas para mim justiça social seria nesse sentido. O governo, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, trabalhar em prol desse povo, em prol de todas as classes sociais. Não apenas de quem é católico ou de quem é evangélico, ou então de quem defende diretamente essa moral, Deus, pátria e família. Na verdade, essa questão aí, Josmar, eles não têm interesse em Deus, ou no Evangelho. Ou, sim, é no marqueteiro que nós falamos lá no início. Eles usam o Cristo como marqueteiro. Como um trampolim para chegar ao poder. E um marqueteiro esquisito, porque você veja, ele faz mais analogia à ética protestante do que ao Cristo crucificado do Evangelho, ao Cristo que morreu na cruz. Esse Cristo deles é o Cristo de prosperidade, é o Cristo moralista, é o Cristo que bate nas pessoas, empurra repórter, xinga, grita, humilha. Então, esse Cristo eu não conheço, mas na cabeça deles ele é real. Eles usam partes do Evangelho que nem eles entendem para aplicar na campanha. Para agradar um determinado grupo de pessoas. Que são pessoas moralistas, que são pessoas que, às vezes até de boa intenção, que têm interesse real em mudança, e que veem muitas coisas erradas. Nós aqui mesmo, morando aqui na cidade, nós vemos muitas coisas erradas, o desordem, o desequilíbrio das pessoas, e isso nos incomoda muito. E a gente percebe que é necessário fazer uma mudança, mas por onde a gente começa? Não é excluindo essas pessoas, não é batendo nelas, não é excluindo elas de todos os direitos sociais e acessos que elas podem ter, né? É justamente as educando, né? Aí eu uso a questão da educação como um exemplo, para que se chegue ao objetivo final, que é tornar essa sociedade mais cidadã, mais consciente, mais pacífica, menos repulsiva do que está sendo, né? E que esses excessos que ocorrem no nosso país e desordens, aí a gente vê criminalidade, prostituição. Nós vimos aí um caso que repercutiu nas redes aí e que levou a questão também da lei Felca, que o menino trouxe, a questão da adultização das crianças, e a gente vê que essa moralidade no nosso país está distorcida, né? Então é preciso trabalhar essas questões, mas não usando o Cristo como marqueteiro e não fazendo essa divisão. Essa divisão partidária. Quem vota em partido A está do lado de Deus, quem vota do lado do partido B está no inferno, ou seja, já começa a se classificar um julgamento de quem vai para o céu ou vai para o inferno pelo partido que vota. Isso é um absurdo. Então o que nós precisamos, e esse é o nosso objetivo aqui, conversando aqui em casa, em família, de maneira tranquila, simples, com essa abertura de diálogo.
é exatamente necessário com que se dialogue com o oponente e não tenha o oponente como um inimigo. Isso parte da religião e também da política. Se nós formos querer impor aí a doutrina católica, impor de maneira à força, empurrar a goela abaixo do povão a doutrina cristã católica, aquilo que a Igreja Católica faz, e tratar aqueles que seguem uma outra religião como inimigos, nós não vamos chegar a lugar nenhum a não ser criar uma guerra e uma divisão. O que eu preciso fazer com ele é sentar, conversar, dialogar, colocar os pingos no i. Por que nós acreditamos assim e por que vocês acreditam diferente? Onde está a fundamentação? E ter a capacidade de dialogar sem a agressão. A mesma coisa é num partido político. Eu preciso sentar com o pessoal de direita, ouvi-los, conversar, respeitar. Isso é o bonito da política. E é o que nós perdemos no nosso país, porque nos últimos anos nós estamos vendo uma guerra. Porque a pessoa pensa diferente, porque a pessoa vota em outro partido. Eu já não digo nenhum adeus para ela, boa tarde, bom dia, boa noite. A política isso precisa ser quebrado. No nosso país, a questão partidária, ela virou um bom negócio. E há pessoas ali que estão com a vida inteira dentro da política e que não abrem mão dela. Dos dois lados? Dos dois lados. Então são carreiras ali e você veja, não há uma disputa de um pleito honesto, há uma disputa de poder. Você veja, se eles estão divididos por causa do poder, eles nunca tiveram unidos por causa de uma nação. Você veja, o objetivo principal não é... Se eles estão numa disputa de poder, nunca nós vamos poder encaixar Deus e o Evangelho, esse discurso que nós ouvimos como somos enviado de Deus. Deus quer que eu seja o presidente da República, então vote em mim, com esse discurso e com essa prática que ela está narrando. Porque se eu desvinculo a justiça social que nós vinha falando, do atender o menos favorecido, que isso é o Evangelho, dá esmola, se você tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, venda tudo que você tem, divida com os pobres. Isso é Evangelho, eu não estou falando aqui de partido nenhum, é o Evangelho que está falando isso. Aí se eu não tenho o meu governo, seja ele de direita ou de esquerda, voltado para esse tipo de atitude, eu quero ganância, gerar capital, gerar poder, tomar conta do mundo, como nós estamos vendo o mundo em guerra, porque eu não respeito a fronteira, eu cobro taxa do outro país, porque ele tem uma outra estrutura política e faço isso e faço aquilo para me derrubá-lo e eu me tornar mais poderoso. Como é que eu posso associar isso ao Evangelho? Como é que eu posso associar isso ao Cristo? Como é que eu posso associar isso em nome de Deus? É impossível, porque ele é oposto ao discurso do Cristo ou à prática da vida cristã. A prática da vida cristã, ela não está associada a nenhum partido, ela está voltada ao ser humano, ela está voltada ao menos favorecido. É isso que eu conheço do Evangelho. Não é por aí? Com certeza. Então nós deixamos aqui, para não incomodar muito, já vamos chegando a 20 minutos aí, ver como o tempo anda, essa pequena conversa aqui sobre esse assunto. Nosso objetivo aqui, na humildade, na simplicidade que nós somos, é justamente criar essas questões de diálogo e observar os dois lados. Até porque o quanto mais aquilo que a gente está conversando aqui vai atingindo pessoas, eu acredito que aquilo que a gente pensa enquanto um casal, enquanto família, enquanto leigos, enquanto pessoas que não têm uma atuação direta na política, mas que participam como eleitores. Eu acredito que a forma com que a gente pensa é a forma com que a grande maioria pensa. Exatamente, nós não somos aqui nem políticos e nem religiosos, embora nós participemos dos dois. Sim. Vamos para a igreja como leigo, nós não temos não temos nenhuma ordenança dentro do clero da igreja, né? Mas nós somos participativos da igreja, né? Seguimos Deus e participamos das cerimônias religiosas, porque
acreditamos na religião e que Deus está ali. Né? Na política a mesma coisa, nós também não somos políticos, eu não sou candidato e acho que não pretendo ser. Não. Então, mas a gente também está inserido nesse meio político e a gente tem a visão política nossa, eu tenho a minha, às vezes aqui nós entramos em discussão com ela, Como que eu penso de uma cidadão forma, e ela de eleitor, outra. nós precisamos ter. E isso é natural, bonito, gostoso, e é aí que a gente aprende quando o outro nos contradiz, quando o outro argumenta na visão contrária à minha. Eu gosto muito de dialogar com quem pensa diferente do que eu. Dialogar no respeito, sem ataques. Porque é aí que a gente aprende. Porque quando a gente acha que a gente é Deus, ou se coloca, como nós vinha falando, em nome de Deus, eu sou enviado, eu tiro toda a possibilidade do outro também ser. Porque eu sou enviado de Deus, eu estou disputando com a Luciana, então é impossível perder. E se eu perder, é porque me roubaram, é porque houve golpe, é porque fraudaram, é porque não sei o quê, porque eu era o enviado de Deus. Então, de certa forma, eu acabei sendo crucificado. Né? Então, nesse sentido, é preciso que a gente se coloque em tom de igualdade, com capacidades iguais. É preciso que eu entenda que no outro partido tem gente inteligente, tem gente que pode fazer algo também, que não é apenas o meu partido, a minha filosofia de vida, a forma com que eu acredito que é válida. Nós temos que quebrar essa radicalidade com urgência, com capacidade de diálogo tanto dentro da religião como dentro da política. É assim que eu tenho pensado, é assim que eu tenho observado o mundo nos últimos tempos. Não adianta, eu vejo as pessoas, você conversa com uma pessoa, eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Eu penso que não adianta você ser um eleitor obcecado, doido, e xingar todo mundo por causa de política e você não varrer tua calçada. Então, Você entulhar a tua calçada ali de lixo, entende? Você não dá o lugar devido para um idoso dentro do ônibus, né? Exatamente. Eu acho que antes de tudo nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadãos, exercer os nossos deveres à medida que nós temos os nossos direitos, né? Olha, aqui é uma cidade, Pato Branco é uma cidade pequena, bem urbanizada, e vez ou outra nós vemos entulho e lixo na beirada das matas, aqui próximo do bairro, sendo que tem uma coleta seletiva 3 vezes na semana, muito acessível por sinal. Então, que cidadania é essa? Que se eu não cuido do meu lixo, como que eu vou participar dessa política e atuar em benefício ao outro? Isso também é manifestar o direito social. Exatamente, porque você fazendo isso, você vai cuidar do meio ambiente. Você vai ter uma iniciativa, por menor que seja, de não contaminação dos nossos rios, da nossa natureza. E a nossa natureza é só para os de direita? Não é para todo mundo? É só para os de esquerda? Não, é para todos nós, atinge todos nós. Então veja como faz sentido o que a gente vem dizendo. Nós vivemos num mundo e todos nós dependemos dele. Então o que nós precisamos fazer? Cuidar desse mundo, cuidar desse nosso povo. Qual que é a nossa maior riqueza? Um dia eu perguntei para isso, o cara falou é a Amazônia. Não, é o povo. Qual que é a nossa maior riqueza? É o ser humano que nós gente. temos, é o nosso povo, é o Brasil. Né? Então às vezes a gente troca as coisas de lugar. Né? Então o que a gente quer deixar aqui é essa mensagem. Essa mensagem de que eu entendo que é bom que você tenha uma opção política, seja A ou seja B. Da mesma forma que você escolhe um time de futebol, torce por ele, isso é legal. Você tem uma religião, busca a Deus, serve a Deus dentro da religião tal, muito bom. Você tem o teu cantor preferido, isso é natural do ser humano. Isso é natural do ser humano, não é mal. Agora, eu não posso achar que isso tudo é a única opção, seja para o país, seja dentro do contexto religioso, ou entre outros campos da sociedade. É preciso eu entender que dentro do outro partido, dentro da outra religião, também tem muita gente boa e que será salva sim,
mesmo votando na esquerda, ou então votando na direita, porque não é esse o critério que leva à salvação. Eu acho que quando eu chegar lá no céu, São Pedro vai dizer, me dá o título aqui, me dá uma olhada. Dá o título, eleitor, ver se você votou em mim, me dá o número do Me título. dá o título. Então seria nesse sentido, é isso que a gente queria abordar aqui, né? Em outras ocasiões nós vamos voltar a fazer. Se você quer gravar um vídeo com nós aí, tiver Ou se disponível, tem alguma sugestão, alguma sugestão ideia, também, ou elogio, uma crítica, pode executar natural, que a gente tá natural. normal, não há problema nenhum. O que a gente exige, e é uma coisa que eu tô respondendo só comentários aí na rede social, que a pessoa quer de fato dialogar. Quando ela vem com agressividade, principalmente na vida pessoal, eu simplesmente ignoro e não o faço, que é uma das coisas que a gente mais vê. A pessoa não concorda com as tuas ideias, aí ela vem e agride você. Você está falando de política, ela vem porque você vota num partido diferente e ela agride você. Ela não quer discutir o assunto, ela não quer argumentar a política, ela quer agredir você e a tua vida pessoal. Então, nesse sentido, é uma das coisas que eu detesto, né? É inaceitável. E a gente não pode aí entrar dentro desse contexto, porque senão a gente vai entrar no caminho oposto, que seria da guerra, da briga e do extremismo. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é dialogar com o contrário, desde que o respeito impere dos dois lados. Ok? Aquele abraço, segue nós aí nas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto.